Você que tem um trauma de audição causado pelo trabalho, e aqui eu falo das metalúrgicas, pessoal de rádio. Eu falo do pessoal que trabalha na pista. Da pista? Do aeroporto, as turbinas do avião, o pessoal que trabalha em shows e que apresenta uma perda auditiva. Essa perda auditiva, nessa condição, dará direito ao auxílio acidente 50% que eu acabei de falar. Isto se exercer esse direito. Exatamente. Porque se não exercer, vai ficar tudo como está. Uma grande maioria das pessoas desconhecem, né, a existência do auxílio acidente, ou que isto pode estar relacionado a um problema derivado do trabalho, como por exemplo as tendinites, que nós vamos falar daqui a pouco, terá direito ao auxílio acidente. Mas para isso tem que entrar com um processo pleiteando o auxílio acidente 50%. Se não entrar, fica tudo como está. Tem que reclamar, gente. Tem que reclamar. Se você não reclama, todo mundo fica sem saber. E tem direito. É que a grande maioria não reclama. Então, não sabe. O INSS, administrativamente, ele fica na dele. Isso. Reclamou. Opa, peraí. Inclusive via advogado, você vai procurar um advogado especializado, via justiça. Opa, peraí, tem direito sim. Aí consegue. É muito importante esse programa por isso. Essas dicas que o Dr. Márcio dá são fundamentais. Exatamente. E olha que situação aqui, Dr. Márcio, muito interessante. O Mário Rodrigues, ele diz o seguinte: eu sou mergulhador de plataforma da Petrobras. Em razão de um mergulho profundo, sofri uma barotrauma, esse é o nome, com rompimento do tímpano. Não consigo mais mergulhar e gostaria de saber se teria algum tipo de benefício do INSS para uma situação como essa. Como é o nome dele? O nome dele é Mário Rodrigues. Mário, olha, todos os mergulhadores de plataforma estão expostos à pressão quando mergulham. A pressão na superfície é uma, a pressão a 20 metros ou 30 metros é outra. Para baixo e para cima. Para baixo e para cima. Em algum momento, essas pessoas que trabalham nessa situação, mergulhando, podem ter um barotrauma com o rompimento do tímpano. Caramba. Com o rompimento do tímpano. E isso provoca labirintite, a pessoa fica tonta, o labirinto é afetado nessas condições. A isso se dá o nome de barotrauma. Acontece com mergulhadores, nem todos, mas alguns acontecem. Quem está nessa circunstância vai deixar de mergulhar, vai deixar de trabalhar naquela profissão, porque o barotrauma já causou uma lesão. O que ninguém sabe, e aqui é que vai a importância desse programa, é que esse mergulhador, nessa circunstância, terá direito ao auxílio acidente de 50% que nós tanto falamos aqui. E eu repito, não tem nada a ver com o empregador. Quem paga ou deixa de pagar é o seguro de acidente do trabalho. E o senhor falava também, a gente comentando aqui, o Dr. Márcio é professor, né? A gente comentando aqui, antes de gravar, o Dr. Márcio falava desse tema que a gente iria abordar no programa, e falava também da questão dos aeronautas. É verdade. E não é só, por isso que eu falei para cima e para baixo. Né? Para baixo quando você vai embaixo lá do mar e para cima também. É verdade. Porque acontece muito com aeronautas, com aeromoças, com comissários de bordo, porque a pressão em cima também é completamente diferente da nossa pressão aqui, onde nós estamos. Os aeronautas, tem uma aeromoça, né, que ela trabalha e ficou com problema de labirinto causado pela pressurização. O avião sobe e desce quantas vezes por dia? Puxa vida. Né? E essas pessoas, o piloto, a aeromoça, etc., estão submetidos à variação de pressão. Essa variação de pressão, que é a mesma ocasionada pelos mergulhadores, causa uma lesão no labirinto e a pessoa passa a ter labirintite. Quem tem labirintite sabe o que é isso. É por isso que tem direito ao auxílio acidente de 50%, os aeronautas, os mergulhadores. Alguém sabe disso? Não. Dá para contar no dedo quem sabe isso aqui no Brasil. Então, essa é a importância desse programa. E é uma situação que a gente nota, né, doutor Márcio? Principalmente quando a gente desce a serra, né? Vai para a praia, né? O ouvido na isso serra. Aí. O ouvido. Por quê? Porque a aí, pressão até abre muda, assim para compensar, né?
Às vezes é para compensar a variação de pressão. Exato, nós estamos em São Paulo, nós estamos a 770 metros de altitude em relação ao nível do mar. Essa altitude, muito tempo de helicóptero voando, eu sei. Então é 770, quase 800 metros de altitude em relação ao nível do mar. Você vê, 800 metros, você desce até zero, que é o nível do mar, então, você vê que o ouvido já dá uma tapada. Né? Você sente. Agora imagina um aeronauta e os mergulhadores que fica... Tá louco. O ouvido não aguenta. Muito sério, não consegue. Entendeu? Gente, procurar os direitos. Essa é a importância desse programa. Modestamente, substituindo uma obrigação que seria do governo orientar, né? O INSS. Infelizmente, não há essa orientação, daí vem a importância desse programa. E outra forma é pioneira desse programa, viu? Porque esse programa começou com o Dr. Márcio, o saudoso Arnaldo Faria de Sá. Eu me lembro, pelo menos, quando eu comecei a apresentar, era tipo ano 2000 e pouquinho, 2002, por aí. É verdade. E esse programa, sem dúvida nenhuma, é uma prestação de serviço fantástica. E o José da Silva, ele mora na cidade de Ribeirão Preto, ele diz, trabalho numa câmara fria, estocando peças de carne num frigorífico. Esse entra e sai na câmara fria, com o contraste de temperatura, deve ter contribuído para uma sinusite. Olha, tá vendo? É outra coisa, ó. Só que aí é temperatura, variação de temperatura. Aparece, olha. Uma sinusite. Posso receber o auxílio acidente? O José da Silva pergunta. Então, esse contraste de temperatura, de entrar dentro da câmara fria, sair o dia todo, às vezes fora tá um dia de calor, verão, ele entra na câmara fria, tá abaixo de zero, não sei quanto. Então, esse entra e sai, algumas pessoas, não todas, passam a induzir o surgimento de uma sinusite provocada pelo contraste de temperatura. Nesse caso, essa sinusite que surgiu vai impedir o trabalhador de continuar a trabalhar lá, porque vai piorar, né? Nessa situação, tem direito sim ao auxílio acidente de 50%. Então você que entra na câmara fria entra e sai, e sofre um problema de uma sinusite, né? A pessoa tem direito sim ao auxílio acidente de 50%. É bom procurar um advogado para se orientar, porque senão fica tudo como está. De Ribeirão Preto, vamos para Belo Horizonte. Uma pergunta de Belo Horizonte, da Benedita Ribeiro. Diz ela, doutor Márcio, sou empregada doméstica e sofri um acidente dentro de casa onde trabalho. Tenho direito aos benefícios por acidente de trabalho? Então, a partir de 1995, a Lei de Acidentes do Trabalho foi estendida às domésticas. E as domésticas, como todas as outras profissões, têm também as suas características. Por exemplo, aí ela caiu, né? E se machucou. Mas também é muito comum entre as domésticas lesão na coluna, por fazer a faxina, a enceradeira, limpar a casa, carregar peso. Acaba algumas empregadas tendo um problema, uma lesão de coluna. Tanto na queda da empregada que ficou com problema na perna, como aquela empregada que por esforço contrai uma lesão na coluna ou uma tendinite, movimento repetitivo de lavar as panelas, de mexer, enfim, de polir as coisas, tudo isso dá direito ao auxílio acidente de 50%. É muito raro ver, pelo menos no meu escritório, uma empregada doméstica se apresentar lá e falar, olha, eu tenho um problema de coluna, ou tenho uma tendinopatia, ou caí. Por quê? Porque a empregada desconhece. Atenção, empregadas domésticas. Você conhece alguma empregada doméstica? Você tem alguma pessoa na sua família que trabalha como empregada doméstica? Sua vizinha? Avisa. Presta atenção, avisa. Passe a assistir o programa. Dr. Márcio, o mestre aqui, está aqui para ajudar, para mostrar a você o direito que você tem, né, doutor Márcio? Nós tivemos até no escritório lá, a nossa contratada lá, registrada, e faz a Copa, trabalha na Copa. Sim. Ela pegou uma tendinite, nós entramos com o processo. Tá vendo? A favor dela, por uma tendinite, quer dizer, há uma orientação dentro do escritório, a gente sabe tudo isso, mas saindo na porta do escritório, ninguém sabe. Essa é a verdade. É por isso que nós estamos aqui
Em nome de Ultrafarma, está no coração da gente, da linha Sidney Oliveira, suplementos, vitaminas, minerais, de qualquer lugar do Brasil, ultrafarma.com. Ultrafarma, maior farmácia online do Brasil. Eu costumo sempre dizer aqui, para o Dr. Márcio, durante o nosso programa, eu estou sempre na loja da Ultrafarma. E quando eu estou lá na loja da Ultrafarma, as pessoas vêm, a gente entrevista as pessoas, o Dr. Márcio, inclusive, é nosso telespectador, para nossa honra, não é verdade? E é impressionante o que as pessoas falam, o sentimento das pessoas. Então vamos acompanhar, só para a gente ter ideia do que as pessoas fazem, como elas se sentem pagando mais barato e como elas se sentem sabendo que o Sidney Oliveira proporciona essa possibilidade de fazer o tratamento, coisa que muitas vezes em outras farmácias não dá para fazer. Vamos acompanhar? Amigo da Ultrafarma está comigo aqui, fala seu nome? Marcelo. Marcelo estava passando aqui e ele falou uma coisa para mim que eu falei, Marcelo, você vai ter que falar isso pro Brasil inteiro, não é possível. Como é que é a história, Marcelo? Conta pra mim aí. A minha sogra estava internada, pegou a receita, foi na farmácia lá do lado da UBS, pagou R$150, né? Ela achou que era caro, não era tanto. Foi pra casa, o remédio tá acabando. Aí eu falei, eu vou lá perto da Ultrafarma, dá uma olhadinha no site, né, pra ver. Aí lá no site estava 14. E quando eu cheguei aqui na loja, eu paguei 5. Você tem aí a economia, quanto você gastou e quanto você gastaria fora? Ah, sim, se fosse fora era a nota atrás, né? A nota atrás, tá aqui. Quanto que é o desconto? Vê aí pra nós. De 489, eu tô pagando 218,13 centavos. Nossa, menos da metade. Você já tá acostumado a comprar aqui. Você chega a fazer pesquisa ou você só vem aqui direto já para comprar? Não adianta pesquisar. Eu comprava, tem mais perto de casa, várias outras farmácias. Mas a diferença realmente é muito grande, sabe? E como você toma uma quantidade razoável de remédio, porque aí dá problema no coração, dá problema na próstata, dá problema num monte de lugar, e você é obrigado a tomar vários remédios. E se você não prestar atenção, você acaba gastando muito dinheiro com isso. Obrigado pela oportunidade, obrigado. Se hoje eu estou economizando, graças a você ter lutado por toda essa população. E aqui eu amo o bairro da Saúde, sempre gostei. Quando eu venho, eu sei que é setor de economia, graças a você. Obrigado. Sidney Oliveira é um senhor maravilhoso. Ele começou aqui fraquinho e foi crescendo cada vez mais, porque as pessoas que eu conheço gostam e vêm sempre aqui, e eu ajudo. Vai lá porque é bom e é barato. Que coisa, hein, doutor Márcio? A gente costuma ver isso, por quê? Porque eu estou sempre lá na loja, eu vejo, né? O alívio na fisionomia das pessoas, quando elas conseguem comprar o medicamento pagando mais barato. Então é isso. Ultrafarma, 5 lojas na saída do metrô Saúde Ultrafarma, aqui em São Paulo. Se você não está em São Paulo, não se preocupe. Ultrafarma.com, de qualquer lugar do Brasil, você pede, recebe em casa, a maior farmácia online do Brasil. Dando sequência aqui as perguntas dos nossos telespectadores, muitos que escrevem aqui também já vieram, né? Sim, da Ultrafarma, sim. ou muitos pedem pela internet, Sim. né? Recebem em casa, e tem esse carinho, né? Com o Sidney Oliveira, tem esse carinho com o Dr. Márcio, né? Essa prestação de serviço maravilhosa que ele faz. Olha lá, estávamos em Belo Horizonte, né? Lembra que o senhor respondeu a pergunta? Vamos lá. A Benedita Ribeiro, agora Londrina. Alô, Paraná! Gostaria de saber o que é o auxílio acidente. Quem pode requerer? Meu nome é Cleiton Xavier, de Londrina, no Paraná. Benedita, essa pergunta é muito oportuna. Hoje em dia, o auxílio acidente é pago para aqueles que sofreram um acidente do trabalho, para aqueles que têm uma lesão decorrente do trabalho, como, por exemplo, lesão de esforço na coluna, como também um movimento repetitivo, mas também e principalmente a todo e qualquer tipo de acidente, Carlos. Nós estamos falando aqui que a lei de acidentes do trabalho estendeu o auxílio acidente, que passou a se chamar auxílio acidente de qualquer natureza, para todo e qualquer tipo de acidente. Basta que a pessoa, quando sofreu o acidente,
tinha carteira registrada e não se recuperou plenamente daquele acidente. Eu pergunto a vocês, quantos acidentes acontecem no Brasil por dia? Olha. Por dia. Quantos desses acidentes a pessoa não se recupera, Carlos? Ou tem uma manca de uma perna, ou ficou com o tornozelo ruim, prática de esporte, escorregando na escada. Eu caí esse dia na minha escada, eu levei um tombo que eu vou te contar. Escorregando na escada, no banheiro, tomando banho, enfim, todas essas situações, prática de esporte, todas essas situações em que a pessoa não se recupera contente por joelho, tornozelo, e tem a carteira registrada, terá sim o direito de receber o auxílio acidente de 50%. Ah, mas o INSS não concede. Esse é o jogo. O INSS não concede mesmo. Então, para aqueles que detêm essa informação e que buscam os seus direitos na justiça, vocês verão que funciona. E realmente a justiça repara essas situações. Só que, infelizmente, como a gente diz aqui, o desconhecimento é muito grande, né? O governo não informa absolutamente nada. Daí a importância, humildemente, desse programa em orientar essas pessoas. E se você quiser mandar qualquer pergunta, anote aí, ó, 11 é o WhatsApp, 11 917 43 23 23. Anote porque é muito importante esse número, tá bom? Você conhece alguém que está com problema? O doutor Márcio falou uma coisa que é muito importante, você não precisa estar no trabalho, você não precisa estar no ambiente de trabalho, você está tomando banho no chuveiro, cai, quebra lá o tornozelo, pode acontecer. E como? Pode acontecer. E como? Você tem direito, desde que você tenha carteira registrada, né? É muita coisa que a gente precisa aprender, e por isso está aqui o mestre, nosso professor. Olha, a Tânia Gomes, ela faz uma pergunta aqui, ela diz, tenho 62 anos, moro na cidade de São Paulo. Trabalhei 23 anos registrada e estou afastada por doença. E agora o INSS quer me aposentar por invalidez. Gostaria de saber qual o valor desta aposentadoria, ou se devo pedir aposentadoria por idade, pois já tenho tempo e idade suficiente. Melhor por idade, pode anotar aí. Porque por idade, o valor da aposentadoria é maior do que aquele que aposenta por invalidez. Eu vou dar um exemplo. A aposentadoria por invalidez depende também do número de contribuições que a pessoa fez, né, para se aposentar. Ela começa em 60%. Então, a pessoa vai receber, se contribuiu pouco, 60% do valor que ela teria na aposentadoria por idade. Caramba. Então, a gente aqui sempre orienta a se aposentar, no caso dela, se aposentar por idade, que é muito mais vantajoso, né? É muito mais interessante do que a aposentadoria por invalidez. As novas regras da reforma da Previdência mudaram e muito o sistema de concessão dos benefícios e o valor dos benefícios, como esse que eu falei agora. Se a pessoa vai se aposentar por invalidez, contribuiu pouco tempo, e vai se aposentar porque ficou doente, aconteceu qualquer coisa, ela vai receber apenas 60%. Então, não faça isso. Escolha sempre a aposentadoria por idade. Nesse caso aí, ela me pergunta, por idade será sempre bom. Outra coisa também, né? A aposentadoria por invalidez pode cair num pente fino, né? O INSS anda fazendo muito, né? Está fazendo muito. Chama para uma perícia os aposentados por invalidez e corta. Fuja disso, se aposentando por idade. E uma coisa, né, doutor Márcio, apenas para esclarecer nosso telespectador em todo o Brasil, estamos também pela TV Ultrafarma, canal 127 da Parabólica, de uma ponta na outra desse país pela TV Ultrafarma. Verdade. Aposentadoria por idade, mulher e homem, qual que é o limite? Então vamos lá. A mulher se aposenta com 62 anos de idade. Que é o caso dela. E 15 anos de contribuição. Já o homem com 65 anos e os mesmos 15 anos de contribuição. Aí, olha só, é um professor, doutor Márcio. Doutor Márcio, você sabe que a nossa audiência, ela tá grande, viu? Porque olha aqui, a Maria de Souza, ela trabalha há 13 anos em indústria de tingimento de tecidos. Olha quantos assuntos, né? Olha, veja só. Ela diz, tenho dermatite de contato em razão do pó dos tecidos e dos produtos químicos utilizados.
Fiquei em gozo do auxílio-doença por acidente de trabalho por 11 meses. Recebi alta, retornei ao trabalho. Porém, a irritação nos meus braços e peito continuam. Tenho algum direito a recorrer para receber algum benefício de natureza permanente? Então, a indústria de tecido, ela usa o tingimento dos tecidos, né? Esse tingimento de tecidos, ele é feito por produtos químicos, né? E daí, algumas pessoas, não todas, em contato com esses produtos químicos, provoca uma dermatose, ou seja, aquela vermelhidão nos braços e no peito, onde a pessoa tem mais contato com esses produtos químicos. Algumas não têm, pode ter o contato sem problema nenhum, outras não, outras geram uma dermatose. Nesse caso, é uma dermatose profissional, gerada em função do trabalho. Ah, mas o outro não tem, e esse aqui tem. Não importa. A lei, nesse caso, concede o auxílio acidente 50% para as pessoas que têm uma dermatose de contato de origem profissional, como é o caso dela. Então, olha só, você tem direito sim. Então, você tem que ir atrás do seu direito. Faça valer seu direito. Procure. Procurar, exatamente. Procure. E você que está nos assistindo, que mandou perguntas, avise os seus amigos, parceiros seus, muitas vezes que estão aposentados. Às vezes a pessoa não conhece, mas conhece um outro que fala, puxa vida, olha aquele cara lá e tal. E uma coisa que o doutor... Não prescreve. Não, exatamente. Ó, a gente trabalha junto faz tempo e ele fala uma coisa que é importante. A gente já trabalha junto há mais de 20 anos. Então é assim, o uso do cachimbo deixa a boca torta. É verdade. Eu ia perguntar exatamente isso. E ele já falou antes de eu perguntar, que é essa história de não prescrever. Não importa se você sofreu um acidente faz 20 anos, não caduca, é só você ter prova, né, doutor Marcos? Tem que ter a prova do acidente e que ou que ficou doente, ou que sofreu um acidente no banheiro, escorregou, caiu, enfim. Tendo um contrato de trabalho anotado e esse acidente provocou uma lesão que não se recuperou, a pessoa apresenta uma redução da capacidade parcial, tem direito ao auxílio acidente de 50%. Mas se procurar, porque aqui é o pulo do gato. O INSS não concede, não fala nada. Para o INSS é muito bom essa situação. Porque ele teria que dar, né, doutor Marcos? Claro, é uma situação de inércia. Né? Ele fica inerte, não fala nada. A pessoa pensa que é só o auxílio-doença, sai mancando lá, quando teria direito a receber um benefício definitivo, que é o auxílio acidente 50%. Talvez você que nos assiste não seja esse o caso, mas talvez conheça um. Exatamente. Uma pessoa, olha, o Manuel lá, da coisa que você machucou, ficou mancando. Essa é a situação que pode socorrer o Manuel. Então é bom passar a ele essas informações para que ele decida se vai buscar a justiça ou não. Mas eu digo e afirmo, busquem a justiça, porque senão esse é o jogo do INSS, não pagar nada. Atenção, você tem que participar, avise as pessoas que você gosta. É isso aí. E olha só, anote esse WhatsApp, 917432323. 917432323, 11 São Paulo, né? Começa com 11 lá, que é o DDD. Agradecer demais o nosso mestre, Dr. Márcio Coelho, por tudo isso e lembrando que a Ultrafarma faz questão de levar isso até você, uma prestação de serviço. Você sabe que a Ultrafarma, a linha Sidney Oliveira, são os patrocinadores desse programa. De qualquer lugar do Brasil, ultrafarma.com, você pode comprar seu medicamento, você recebe em casa, vitaminas, suplementos, minerais, tudo o que tem dentro de uma farmácia. Obrigado mais uma vez, doutor Márcio. Muito obrigado ao nosso Sidney Oliveira. Muito obrigado a todos vocês que nos assistem. E nós estaremos de volta no próximo domingo, não é, doutor Márcio? Se Deus quiser, muito obrigado pela audiência que nós estamos tendo. E que é esse o nosso caminho mesmo, orientar as pessoas que buscam saber dos seus direitos, conhecer os seus direitos. Conhecimento é valor, conhecimento é importante, porque a partir daí é que vocês podem exercer os seus direitos. Até a próxima. Um excelente domingo a todos, fiquem todos com Deus.